Pequena pausa, mas não relaxa, porque logo a seguir que a lua entrar em Leão, de segunda para terça, o bicho pega. Bom, irmãos, a intensidade que estamos vivendo deu uma pequena pausa. Saturno entrou em oposição exata a Lilith. E, como vocês sabem, Marte está em Peixes, que sempre é um amortecedor da energia agressiva e violenta, não só alimentado por questões mesmo religiosas e emocionais, mas o astral em geral é de um recolhimento, um cansaço. E assim muitas pessoas estão se sentindo até meio deprimidas. Mas logo aí a Lua entra em Leão, em oposição a Plutão, e novamente os ânimos voltam a pegar força, e assim se esperam algumas ações mais radicais em relação à causa que cada um dos elementos que estão em conflito vão a ser ativados. Então é natural viver um domingo calmo, recolhido, pensando muito bem o que estamos, a situação em que nos encontramos, nossos sentimentos, sabendo que tem esse caráter de Mercúrio retrógrado potencializado. E que é muito interessante, que eu tenho visto vários canais meio que fazendo brincadeira com esse Mercúrio retrógrado, não sei de onde que está, qual é que é a fonte disso, né? Mas temos que levar em conta assim que esse Mercúrio está forte, não sigam essa bobagem aí que estão sendo faladas, porque se você prestar muito atenção, questões do passado, por exemplo, no plano social, político, estão sendo retomadas com força. E também é interessante prestar atenção que, como agora o Sol estava em conjunção com Eris, o sentimento de discórdia em relação às lideranças, às diferentes lideranças que compõem os grupos que estão em polarização, discrepância em que fazer, em que não fazer, de certa forma amortizou um pouco as ações agressivas. Mas o Sol já agora está se liberando de Eris, isso quer dizer que as discrepâncias estão sendo libertadas, ou os grupos hegemônicos que estão no domínio de cada grupo estão com as ideias mais claras do que desejam, e este ambiente geral, lembrando que nós estamos ainda na lua crescente, mas é uma lua que agora já entra em Leão, polarizada por Plutão, e daqui a uns 7 dias a lua cheia, lembrando com a conjunção de Júpiter com Urano, e assim se espera que os grupos sociais voltem a ser dinamizados, não só por as questões que já estão polarizadas, mas por questões diversas, que cada grupo esteja sensibilizado, podendo ir nas ruas e tendo agitos sociais. E também, logicamente, como Marte está em Peixes, agora as questões religiosas e afetivas estão muito ativadas, mas imagina tu, agora logo quando Marte entrar em Áries. Não? Então agora é uma espécie de tempo de estratégias, de sentir como as coisas estão, um pensamento de questionamento dos desdobramentos das ações, lembrando que Mercúrio está retrógrado, então
as combinações estão meio permeadas por freios do passado e tendo em conta os desdobramentos do que pode acontecer. Eu, em particular, por exemplo, já combino uma coisa, essa coisa não sai, dou outra oportunidade, não sai novamente, já estou deixando para frente, porque realmente temos que ter cuidado com nos misturar energeticamente agora com situações que depois não podemos bancar, não? Então é muito importante definir claramente os passos que você vai dar, a pessoa que você vai visitar, os papos que você vai escutar e alimentar, porque todo mundo está muito sensível com suas histórias pessoais. E esta situação, estes últimos dias de vai e vem, e não sei se vou fazer, ou faço ou não faço, e aí você faz, e tem um monte de empecilhos para que a coisa aconteça, não? Então tem que ter muito cuidado e só realmente apoiar aquilo que você está vendo que tem força para acontecer, ou que você tem interesse mesmo em bancar. Lembrando que todo mundo está com situações delicadas. Então, por exemplo, você tem um amigo e não, vem cá, vamos falar. Não é assim, vamos falar, porque o seu amigo com certeza está com questões sérias que exigem responsabilidade no caso de que você vai bancar um assessoramento ou vai corresponder às necessidades que a pessoa está tendo. Enfim, está esse astral meio misturado, confuso, de vai e bem, mas daqui a pouco já vai entrar em outro ritmo, especialmente quando aconteça essa lua cheia, com a conjunção de Júpiter e Urano e Marte entrar em Áries. Aí a coisa já vai entrar em outro ritmo mais agressivo. Eu aconselho também muito as pessoas evitarem mesmo as discussões ideológicas e políticas, a não ser que você saiba muito bem o que você está falando. Porque tem muitas pessoas que estão assumindo a questão política desde um ponto de vista afetivo, nessa militância automática que todo mundo tem, mas as coisas estão mudando muito. Você tem que se informar bem, porque ideias que você tinha só o ano passado, não vou falar 10 anos atrás ou 20 anos atrás, mudou muito. É decir, as informações das pessoas que estão participando do jogo político, agora se está revelando muita coisa, que está mostrando quem realmente são as pessoas envolvidas nas diferentes questões políticas. Não só aqui no Brasil, sino no mundo completo, não? Repito sempre, Argentina, o Meio Oriente, a Europa, os Estados Unidos em especial. Por exemplo, Estados Unidos, segundo a dinamização astrológica que estão vivendo, é para ter lá muita mais coisa do que está acontecendo, mas está tudo por isso nesse vai e vem, nessa enrolação no comando desse Marte em Peixes, ainda que a Lilith em Virgem está pedindo para limpar, para tomar medidas radicais e tirar aquilo que está entorpecendo, que já está obsoleto, que não tem já função, não? Então, essas coisas estão se mostrando, por isso é que esse não vai e vem, não, estou cansado, não sei o que falar, é natural, mas importante sim que você estude. Por exemplo, se você está defendendo uma determinada ideologia ou uma determinada pessoa, se informe bem. Faça questão de se renovar nas suas informações. Não trabalhe com informações de 10 anos atrás, um ano atrás.
Agora, esse Mercúrio ele está vindo com muita força mesmo. No 25 de abril já ele para, e aí para também esse processo de revisão e todo mundo está com as ideias mais claras. Então, o momento agora, nestes dias, é para nós nos informarmos em relação às questões sociais e políticas, se você está envolvido nisso, e faz questão do que eu te estou falando. Ainda que você tenha muita convicção daquilo que você acredita que é o melhor para o Brasil e tal, somente isso a revisão. Se informe bem, veja bem quem são as pessoas que você está defendendo e o que implica você apoiar essas pessoas nesse momento agora revolucionário de transformações. É muito importante isso, porque de todas maneiras, claro que o processo social está muito mais forte que os camas específicos das populações, e então, seja que for a situação que tiver, ela vai ser comida pela história, porque agora não estamos indo para frente e para trás, nem para pegar impulso. Temos que nos lembrar dessa questão dos planetas transpessoais todos ligados, dos efeitos e os desdobramentos dessa conjunção de Júpiter e Urano bem na lua cheia, e toda a aceleração que está provocando que dos 10 ciclos entre os planetas transpessoais, agora nós vamos ter 8 ciclos em fase crescente. Dessa forma, a transformação social não vai ter maneira de parar. Mas prestemos atenção. Por exemplo, ontem eu tive uma recaída e comi pizza, comi um monte de pão e coisa, já ficou um pouquinho inchado aqui. A Cris tem razão, temos que ter muito cuidado com possíveis autossabotagens que nós possamos cometer conosco mesmo e não relaxar a guarda. Acordar cedo, fazer seus exercícios, fazer o seu yoga, seu tai chi chuan, seu Qigong, se alimente bem, porque nestes momentos a confusão astral pode nos abrir para resfriado, contaminações e por aí vai. Então se cuida dos teus, evita mesmo discutir questões com os teus, evita estar dando conselhos, estar criticando muito mais cobrando, evita pedir ajuda, tenta arianamente dar conta de teu recado com dignidade e humildade, e que viva e reine o amor entre nós. Tá? Mas só queria dar essa alerta de que não relaxa, porque o bicho vai pegar. É uma pequena pausa, Besito no coração, alegria.